Bem, pessoal, estou trazendo aqui mais uma questão do livro Introdução à Programação 500 Algoritmos Resolvidos. Dessa vez eu estou trazendo o algoritmo 202, que tem o seguinte objetivo: criar um algoritmo que leia um número num, dá entrada e imprima os múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo no intervalo de 1 a 1. A principal coisa que permeia a questão vai ser o for, essa estrutura de repetição. Certo? Então vamos lá, o meu nome é Juliano, eu sou iniciante na linguagem Java e futuro desenvolvedor de software. Então vamos começar. Certo? Vamos ler novamente aqui o algoritmo e vamos lá. Criar um algoritmo que leia um número num de entrada, beleza. Então, a gente vai criar uma variável que vai ler o número que o usuário digitar e vai guardar numa variável num. E a gente vai imprimir esses números somente se eles forem múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá no Notepad++. Primeira coisa, a gente tem que criar um mecanismo de captar esses dados que o usuário digitou e guardar numa variável. Por isso que eu importei a biblioteca java.to.scanner e agora eu vou trazê-la para cá. Eu vou chamar scanner, essa poderia ser qualquer outra coisa, new scanner system.in. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que eu vou ler os dados que o usuário informou e eu vou armazenar em algum lugar, certo? System.out.println. Então eu vou colocar aqui informe a quantidade de números da sua sequência que seja maior que 1. E agora esse valor tem que ser guardado em algum lugar, então ele vai ser guardado numa variável do tipo inteira, que vai se chamar num. Então eu vou ativar esse poder, essa capacidade de guardar os números e ler eles através do S. O S vai chamar toda essa função de escanear. E o next.int, ele vai procurar, né, uma variável que seja do tipo inteiro para guardar esse valor. Beleza. Agora a gente entra na questão em si, né? Então, for, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável int chamada valor. E ela vai ter 1, ela vai começar com 1, ela vai ser o nosso parâmetro de comparação, certo? A próxima ali a gente vai fazer valor menor ou igual a num. Vamos explicar. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer assim, o valor é 1. E vamos supor que o usuário digita 5. Então, 1 é menor ou igual a 5. Então, ele vai entrar dentro do laço de repetição. E a cada vez que ele fizer essa comparação, ele vai subtrair uma unidade do num. Então, é isso que vai acontecer. Eu entro com 5 números e o valor é 1. Então, eu estou fazendo uma comparação. 1 é menor ou igual a 5? Sim, é verdade. Ele entra aqui e depois ele volta novamente nessa estrutura e tira menos 1 do num. E assim sucessivamente. Até que essa sentença aqui seja falsa, deixe de ser verdadeira. Só que agora eu tenho que criar um filtro, porque a questão falava para mostrar apenas os números que sejam múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Então eu não posso imprimir para o usuário um valor que não seja múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo. Então tem que criar esse filtro com if, se o resto da divisão de num por 3 resultar em 0,
e ao mesmo tempo essas duas condições elas têm que ser verdadeiras, se num dividido por 5 também resultar em 0, então ele entra aqui e imprime o valor. Então vamos colocar aqui system.out.println o número. Esse mais que eu estou colocando para concatenar a variável com a string. É múltiplo de 3 e 5. Beleza? Então, se esse número for múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo, ele vai entrar dentro dessa condicional e vai imprimir a seguinte mensagem: o número tal, tal, tal é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo. Só que caso ele não for, a gente vai imprimir a seguinte mensagem: system.out.println o número Beleza, então basicamente eu estou falando o seguinte: caso esse número não seja múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, ele entra nessa outra condição, certo? Vamos rodar agora o algoritmo para ver o que vai acontecer. Eu vou entrar aqui. Então vamos colocar o nome do arquivo javac. Esqueci de colocar o ponto .java, a extensão. Java. Vamos usar ponto .java, vamos lá. Vamos escolher. Eu escrevi errado o Java algoritmo 202.java. Beleza, vamos informar 100 números e vamos observar o que vai acontecer. Beleza. O número 100 não é múltiplo de 3 ao mesmo tempo, não. E daí ele colocou que o número 90, ele é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, e o número 75 é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, e ele foi separando os números nesse intervalo que são múltiplos e que não são múltiplos de 3 ao mesmo tempo. Olha que legal, ele foi separando aqui pelo textinho que a gente foi colocando. Daí aqui a gente tem os múltiplos nesse espacinho aqui. Beleza? Essa era a questão que eu queria ter trazido. Espero que tenham gostado. E até a próxima.